E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso, ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Tem fé em Deus, irmã Edivanda, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Tem fé em Deus, se atreva o culto ao sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé em Deus, à noite ou no arrebol. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se o sonho se desfaz. Tens fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus e busca dele a paz. Tem fé, amigo, em Deus.
Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso. Ouvintes, nenhum tipo no Velho Testamento que era para ser cumprido deixou de se cumprir. Nenhum deles. Isso é importante nós observarmos, porque ainda há tipos se cumprindo e que irão se cumprir. No Velho Testamento, ele é recheado de tipos, pessoas. Por exemplo, Moisés foi um tipo de Cristo. Josué do Espírito Santo. O mesmo acontecendo com Davi e Salomão. Abraão, tipo perfeito da noiva. Se você quer saber o estado presente da noiva de Jesus Cristo, é ver, através das Escrituras, o estado de Abraão assim que recebeu a promessa. A condição de Abraão. A ponto do profeta dizer, na condição que Abraão estava, ele jamais poderia ter um filho. Quando fala Abraão, envolve a Sara. Na condição que estamos, não vamos no rapto. Mas aquele que é o autor da promessa, o engenheiro do plano, sabia que na condição que Abraão estava, ele não podia ter o filho. Embora ele tinha poder para dar filho para Abraão e a Sara, através do ventre dela, sem transformá-los. Mas ele obedeceu uma lei dele próprio, para se cumprir o tipo. Para São Paulo escrever, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não falha. Deus, então, se encarregou, ele próprio, de dar condição através da transformação. E nós temos visto na mensagem ao nascer do sol, tremenda mensagem do profeta de Deus para esta era. Que ele, Jesus, entre tantos tipos no Velho Testamento, tem um tipo que é o molho movido no primeiro dia da semana. E prestem bem atenção, primícia, como a primícia dos que dormem, São Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, para justificar a nossa fé. Ele ressuscitou como primícia dos que dormem. Então ele havia sido tipificado muitas vezes, como nós temos visto na Bíblia Sagrada. Ele foi sempre tipificado. Mas neste caso, ele realmente foi a primícia dos que haviam dormido. E ele foi movido por cima da semente prometida, a qual
tinha a promessa da vida. Você não sabe por que você vive, às vezes, porque você vive por esta mensagem, para esta mensagem. E a sua maior impressão e expectativa que tem é, sem dúvida alguma, ser transformado, estando, portanto, no arrebatamento. O mundo evangélico pouco sabe disso. E os que sabem, sabem como teoria, intelecto apenas. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio aquele grande estrondo do céu, como um vento impetuoso, oficializando, estabelecendo o ministério do Espírito Santo, conforme houvera prometido, inclusive profetizado também no Pentecostes. Lá no Velho Testamento, o molho movido. Isso mostra que o Espírito Santo é Cristo. Então, ele cumpriu São João capítulo 14, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, mas que habita convosco, estará em vós. Deus sobre nós, o mesmo Deus conosco, o mesmo Deus em nós. Deus sobre a igreja, Deus com a igreja, Deus na igreja. Deus sobre a igreja, Pai. Deus com a igreja, Filho. Deus na igreja, Espírito Santo. Agora, havendo ele sido movido sobre, veja só que coisa tremenda. Lá no Jordão, ele desceu em forma de pomba numa pessoa, no corpo chamado Jesus. No único lugar para fazer habitar o nome do Pai. Mas agora, lá em Jerusalém, lá no cenáculo, lá no lugar do cumprimento da promessa, ele foi movido sobre as pessoas. Porque o mistério sempre é tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado. Ora, não se pode encontrar uma outra razão, uma outra maneira de ver, interpretações que fogem disto. Tudo é cogitação, é especulação. É Deus em Cristo, Cristo em você. Ou seja, Cristo na igreja. Ele foi movido sobre as pessoas, não sobre um pastor, não sobre um líder, sobre um padre, sobre um reverendo, sobre um papa, mas sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre aqueles que ficaram quase 120. Olha, veja, daqueles quase 500, mais ou menos 500 que viram-no subir, apenas quase 120
estavam ali firmes, não cederam a tonteria alguma. E esperaram até que foram revestidos do poder do alto. Até que o óleo foi movido sobre eles. Isso sim é que é o povo pentecostal. O genuíno pentecostal. O chamado pentecostal de hoje não tem nada, nem sombra disto. O pentecostal de hoje está embriagado, mas com a política, com o mundo. Embriagado com realizações, com construções, com subvenções, com personalismo. Aí está a verdade. Agora veja só. Abraão esperou. O profeta diz que o dia que ele recebeu a promessa, para ele o menino já estava no canto da cama. Aquelas pessoas que receberam foi porque elas, como Abraão, esperaram. Estavam ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes. Agora, o profeta de Deus, me parece que ele amiúda os olhos para dizer, afirmar, e será movido outra vez nos últimos dias. Como nos damos conta, o importante de tudo é você saber, ter certeza que você está no lugar certo, na posição correta, para esperar, na condição que você tem, sendo aquilo que você é. Foi assim com Abraão, foi assim com todos que estavam no cenáculo. Agora, aí está o cumprimento. Segundo São Lucas 17, verso 30, nos dias do Filho, São Lucas 17, 30, quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre aquele grande mestre que interpreta a terceira puxada, 7 trovões, não, sobre as pessoas. E quem é este Filho do Homem? Pergunta o profeta. Ora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne. Ele não se orgulha, ele não tem escrúpulo de se fazer carne, de estar em você, de estar na igreja como ela é. Ele não se envergonha dela. Para começar, ele diz, está bem. Eu não vim num palácio. Eu não vim através de uma filha do governador. Eu não vim através da filha do sumo pontífice, do sumo sacerdote, de nenhum empresário qualquer. Eu vim através de uma moça humilde, pobre, comprometida com um velho viúvo, pobre, carpinteiro. E eu comecei lá na manjedoura através dessa pobrezinha.
Eu não me constranjo como Deus de estar em você, de andar em você, de crescer em você, de ir ao Calvário com você, porque também sei que você está na ressurreição comigo. É isso que ele fala, chamando-a, como Salomão, de minha amada. Aí que está a coisa. Aqui está o ensino para toda a confirmação das pessoas. As pessoas têm que ser confirmadas na fé, estabelecidas na fé, encorajadas na fé, ter o verdadeiro sentido do que está esperando, do que se crê, como entre a vida e a morte, a ponto de ignorar completamente todas as razões e nem sequer pedir satisfação para a lógica, para a razão, para os sentidos, como aconteceu com Abraão e com todos que ficaram lá no cenáculo, até receberem a ressurreição de Jesus Cristo como seu sacrifício. Vai além de comemorações, vai muito além de Semana Santa, vai muito além de Sexta-feira da Paixão, de Sábado de Aleluia, de Domingo de Páscoa, dessa formalidade tradicional que virou tradição fétida diante de Deus, nas narinas de Deus. Esse é um processo contínuo, diário, que acontece com os filhos de Deus, com os eleitos do Senhor, com as manjedoras do Deus vivo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, se fazendo homem. Isso é que estabelece a igreja. Isso é que estabelece o cristão. Isso é que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual a igreja de Cristo está estabelecida, edificada. Você está nisso. Por isso você é curado, por isso você tem saúde, por isso você pode dizer, se Deus quiser, amanhã eu irei com Jesus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sonhar, cantar.
Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar. Cristo sol e luz, colheita farta, dons afluos, sol, chuva e luz, bênçãos avós. Cristo seguro estou, só com Jesus tudo é luz. Cristo é Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Indo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida